O mercado do futebol internacional entrou em estado de atenção máxima diante da circulação de informações de bastidores indicando que um fundo soberano saudita estaria analisando, de forma preliminar, um ativo ligado ao Flamengo. A simples associação entre um dos maiores clubes do continente e um dos mais poderosos instrumentos financeiros globais foi suficiente para gerar impacto imediato. A percepção inicial foi de que algo estrutural poderia estar em avaliação, ainda que envolto em absoluto silêncio institucional. A reação do mercado foi marcada por cautela e leitura estratégica do cenário. Não se tratava de euforia aberta, mas de uma reorganização silenciosa de expectativas. Analistas passaram a observar o Flamengo não apenas como entidade esportiva, mas como plataforma de valor em um ecossistema globalizado. A menção ao fundo saudita trouxe à tona debates sobre internacionalização de marcas esportivas. O Flamengo, com sua força simbólica e alcance social, passou a ser interpretado como ativo de influência. Esse enquadramento alterou imediatamente a forma como o clube foi percebido fora do ambiente esportivo tradicional. Nos bastidores, a leitura dominante indicava que nenhuma avaliação desse porte ocorreria sem uma análise profunda de governança, imagem e potencial de expansão. O episódio ganhou contornos institucionais, afastando-se da lógica imediatista de transferências ou patrocínios pontuais. O mercado entendeu que o foco seria estrutural. A percepção pública foi rapidamente atravessada por um sentimento ambíguo de expectativa e prudência. Para parte da torcida e do ambiente esportivo, o movimento simbolizava reconhecimento global. Para outros, levantava questionamentos sobre limites, identidade e preservação institucional. O silêncio das partes envolvidas passou a ser interpretado como sinal de maturidade estratégica. Em operações desse nível, a ausência de ruído é frequentemente parte do processo. O clima de urgência vinha menos de declarações e mais das leituras implícitas do mercado. A repercussão internacional ocorreu de forma seletiva, concentrada em círculos financeiros e esportivos de alto nível. O Flamengo começou a aparecer em análises comparativas com clubes que já passaram por processos de valorização externa. Isso reposicionou o clube no imaginário global. Internamente, o episódio foi tratado como sensível e complexo. Qualquer interpretação precipitada poderia gerar instabilidade. A postura institucional indicava atenção total ao impacto reputacional de cada movimento. O mercado esportivo brasileiro reagiu com atenção redobrada. Dirigentes e investidores passaram a observar o Flamengo como potencial pioneiro de uma nova dinâmica. A ideia de capital estrangeiro analisando ativos locais reacendeu debates históricos. A simples hipótese de envolvimento do fundo saudita elevou o patamar da discussão. Não se tratava apenas de investimento, mas de influência, posicionamento e narrativa global. O futebol brasileiro entrava em um radar pouco habitual. A imagem do Flamengo como marca global ganhou força nesse contexto. Sua capacidade de engajamento e projeção passou a ser analisada sob lentes financeiras. O clube deixava de ser apenas campeão de audiência para se tornar objeto de valuation institucional. A reação do mercado também revelou um cuidado especial com a palavra ativo. A terminologia sugeria algo além do campo esportivo. Isso alimentou especulações sobre estruturas, direitos, plataformas e projetos de longo prazo. Nos bastidores, a percepção era de que o fundo saudita costuma operar com lógica estratégica e paciência. A análise de um ativo não implica movimento imediato. O processo, nesse caso, era visto como exploratório e altamente técnico. A ausência de confirmações oficiais manteve o debate em nível especulativo, porém sofisticado. Analistas evitavam conclusões definitivas. O foco estava na leitura de cenário e possíveis impactos sistêmicos. O episódio também expôs uma mudança na forma como clubes brasileiros podem ser observados globalmente. O Flamengo aparecia como exceção capaz de atrair olhares antes restritos a mercados europeus. Isso alterava paradigmas. A repercussão nas redes e na mídia especializada foi intensa, mas contida no discurso institucional. Havia consciência de que exageros poderiam distorcer o cenário. O equilíbrio entre expectativa e responsabilidade tornou-se central. O mercado financeiro passou a monitorar indicadores indiretos ligados à marca Flamengo. Qualquer sinal de movimentação era interpretado como pista. O ambiente era de observação constante. O episódio também despertou a atenção de outros atores internacionais. A ideia de que um ativo brasileiro pudesse entrar em análise por um fundo soberano gerou curiosidade estratégica. O futebol nacional ganhava visibilidade diferenciada. A leitura predominante indicava que o Flamengo não buscava protagonismo midiático nesse momento. A descrição parecia calculada.
Em negociações dessa natureza, a narrativa pública é parte do jogo. O impacto inicial foi suficiente para alterar o debate sobre sustentabilidade financeira no futebol brasileiro. A possibilidade de novos modelos passou a ser discutida. O caso funcionava como catalisador teórico. A reação do mercado também revelou certa ansiedade por referências globais. O envolvimento saudita simbolizava acesso a uma esfera de poder econômico rara. Isso elevava o tom da discussão. A percepção pública internacional foi moldada por cautela. O Flamengo passou a ser citado como estudo de caso em potencial. O interesse era mais analítico do que celebratório. O episódio colocou o clube em uma posição de observação privilegiada. Mesmo sem decisões, a simples análise já produzia efeitos. O mercado reagia ao simbolismo. Ao final desse primeiro momento, consolidou-se a ideia de que o tema teria desdobramentos prolongados. A análise do fundo saudita era apenas o início de uma narrativa maior. O Flamengo surgia como protagonista de um novo capítulo institucional. A análise aprofundada do cenário revela que o interesse exploratório de um fundo soberano saudita carrega implicações que vão muito além de um eventual aporte financeiro. Trata-se de uma leitura estratégica sobre posicionamento global, influência cultural e potencial de expansão em mercados emergentes. O Flamengo, nesse contexto, aparece como porta de entrada simbólica e estrutural. Nos bastidores, a avaliação seria minuciosa e multifatorial. Governança, estabilidade política interna e projeção internacional comporiam o núcleo da análise. Não haveria espaço para decisões impulsivas ou superficiais. A consequência estratégica mais imediata foi a elevação do Flamengo ao patamar de ativo analisável por fundos globais. Isso altera a percepção sobre clubes brasileiros de maneira estrutural. O mercado passou a enxergar possibilidades antes consideradas distantes. O envolvimento saudita também reacendeu debates sobre soft power esportivo. O futebol é visto como ferramenta de influência cultural e diplomática. O Flamengo, com sua massa social, encaixa-se nessa lógica de forma singular. Internamente, o clube teria consciência de que qualquer aproximação exige alinhamento institucional profundo. A preservação da identidade e da autonomia seria central. O desafio estaria em equilibrar tradição e modernidade. No futebol brasileiro, o episódio provocou reflexões sobre modelos de gestão e capitalização. Outros clubes passaram a observar o caso como potencial precedente. O ambiente institucional entrou em estado de análise comparativa. A leitura internacional foi marcada por pragmatismo. Não havia romantização do futebol brasileiro, mas reconhecimento de valor estratégico. O Flamengo passou a ser visto como plataforma escalável. O debate sobre consequências estratégicas também envolveu regulações e estruturas jurídicas. Qualquer movimento desse porte exigiria adequação a normas complexas. O processo seria longo e cuidadosamente negociado. Nos bastidores do mercado esportivo, a percepção era de que o fundo saudita busca ativos com narrativa global forte. O Flamengo oferece identidade, alcance e emoção. Esses elementos são considerados intangíveis valiosos. A análise também envolveu riscos reputacionais. A associação com capital soberano exige leitura cuidadosa do impacto de imagem. O Flamengo teria de avaliar cada passo sob essa ótica. O episódio reforçou a ideia de que o futebol brasileiro pode ocupar novos espaços no cenário internacional. Não apenas como fornecedor de talentos, mas como produtor de valor institucional. Essa mudança de eixo é significativa. As consequências estratégicas se estenderiam ao mercado de mídia e direitos. A valorização da marca poderia alterar negociações futuras. O Flamengo entrava em um ciclo de atenção ampliada. Nos bastidores, a cautela predominava. Nenhuma decisão seria tomada sem consenso interno e análise de longo prazo. A institucionalidade era tratada como ativo central. O impacto internacional também seria observado por entidades reguladoras. A entrada de fundos soberanos no futebol é tema sensível. O Flamengo estaria sob escrutínio ampliado. A discussão sobre governança ganhou força nesse contexto. Modelos híbridos e estruturas modernas passaram a ser debatidos. O caso estimulava a reflexão sistêmica. O mercado reagiu com uma mistura de expectativa e prudência. Havia reconhecimento do potencial, mas também consciência dos desafios. O episódio não era visto como simples oportunidade. A imagem do Flamengo como clube global foi reforçada. Sua capacidade de diálogo com grandes atores internacionais tornou-se evidente. Isso alterou o status institucional do clube.
O debate interno no futebol brasileiro passou a considerar cenários antes teóricos. A entrada de capital estrangeiro ganhou contornos mais concretos. O Flamengo funcionava como laboratório simbólico. A análise estratégica também considerava o fator tempo. Fundos soberanos operam com horizontes longos. O processo seria gradual e silencioso. Nos bastidores internacionais, o episódio era tratado como estudo de caso. Observadores buscavam entender a resposta institucional do clube. O comportamento seria tão relevante quanto qualquer decisão. A consequência mais profunda talvez fosse cultural. O futebol brasileiro passava a se ver como parte de um ecossistema global de investimentos. Essa mudança de mentalidade é estrutural. O Flamengo, nesse cenário, carregava responsabilidade ampliada. Suas decisões poderiam influenciar todo o ambiente. O protagonismo vinha acompanhado de pressão. O debate sobre identidade e soberania esportiva ganhou espaço. A relação entre capital global e clubes populares voltou à pauta. O episódio estimulava reflexão crítica. A análise indicava que não haveria soluções simples ou rápidas. Cada etapa exigiria alinhamento e negociação. O silêncio continuava sendo estratégia. Ao final dessa leitura aprofundada, consolidava-se a percepção de que o interesse do fundo saudita era menos um ponto de chegada e mais um ponto de partida. O mercado havia reagido porque o simbolismo era poderoso. O Flamengo surgia como centro de uma discussão que redefine o lugar do futebol brasileiro no mundo.